Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então começar o estudo das formas do relevo. Só para recapitular como nós chegamos até aqui. Nós estudamos a formação da Terra, as camadas da Terra, a estrutura da Terra, as rochas. Depois estudamos as placas tectônicas, a relação das placas tectônicas com os terremotos. E agora vamos estudar as formas de relevo. Por quê? Porque todas as formas de relevo são o resultado desta movimentação das placas, certo? Então, para começar, a ciência que estuda o relevo se chama geomorfologia. Geo é terra, morfo é forma e logia é estudo. Então, estudo das formas da terra, ok? Nós temos 4 principais formas de relevo, que são o planalto, a planície, a montanha e a depressão. Então, a gente vai ver as características dessas formas para poder reconhecer elas no nosso dia a dia. Nós temos aqui, então, o mapa mundi chamado de físico, que representa a altimetria, as altitudes do planeta. Então, quanto mais laranja e marrom, mais altos são estes pontos, tá? Chegando a 4.800 metros ou mais. Aqui no Himalaia, nós temos o Everest de 8.800 e alguma coisa, tá? Nós temos aqui também uma cadeia de montanha nos Andes. Nós temos alguns pontos altos, planaltos na África, no continente africano, na Antártida também. E nós temos o relevo submarino também, tá? Do fundo dos oceanos. Quanto mais clarinho, menos profundo. Quanto mais escuro, mais profundo. Então, vejo que, lembram lá dos limites das placas também? Então, nós temos um relevo bem profundo aqui. Um relevo oceânico profundo, ok? E o Brasil, então, nós temos ele aqui. A maior parte dele é formado por planícies e planaltos, tá? Que variam até 1.800 metros, por aí, as partes mais altas. Com exceção de Roraima, que tem pontos mais altos. Muito bem. Então, aqui nós temos, bem interessante a gente observar, né? A gente costuma dizer que mora na serra. Serra é um conjunto de montanhas. Isso aqui são montanhas. Então, nós não moramos na serra, porque não temos montanhas por aqui. Nós temos planaltos. Se vocês pensarem ali em direção a Bento, os paredões do Vale do Rio das Antas, muitos deles são assim, com esta forma mais reta, tá? E nós moramos na borda superior do Planalto, nós moramos aqui em cima. Então, nós não moramos na montanha, tá? Vejo que tem muita diferença na questão da vegetação, na questão do próprio relevo, a diferença é muito grande, tá? E no modo de vida também. Sabe aqueles episódios que passam no Globo Repórter das pessoas vivendo lá no Peru, nas montanhas, que vivem praticamente agarrados na montanha, criando cabras, é muito seco, porque não tem vegetação também, tá? Então, nós moramos na serra, é um termo utilizado mais para questões turísticas, porque é um lugar mais frio, porque tem um relevo mais acidentado, por isso que tem tanta curva, então a gente chama de relevo acidentado, mas na verdade nós moramos no Planalto, certo? Serra é um conjunto de montanhas. Vai mudar isso pra gente? Não, a gente vai continuar vivendo na serra, porque esse é quase um selo para nós. Mas não quer dizer que nós moramos nas montanhas, por isso que é importante a gente compreender a diferença das formas, ok? Vamos lá, então. Aqui, então, a gente vai ter uma explicação da formação do relevo. Como que esses relevos se formaram? Aqui nós temos mais uma montanha. Então, o relevo, ele é formado principalmente de duas formas, pelos agentes internos e pelos agentes externos. Interno é dentro, externo é fora, tá? Então, interno é aquilo que acontece dentro da crosta terrestre.
que vai movimentando as placas, que vai surgindo as montanhas, como eu expliquei na semana passada. Duas placas se encontram, elas se pressionam e aí soergue e forma uma montanha, ok? O mesmo processo de vulcanismo, a lava que vem para a crosta de forma fissural e vai se espalhando e formando as rochas, que vão se transformar num planalto. Então, tudo isso é agente interno, acontece de dentro para fora da Terra. E os agentes externos, também chamados de exógenos, aqui tinha o endógenos e eu pulei. Endo é dentro também, tá? Endógenos são agentes internos. Exo é fora. Então, agentes exógenos são os que atuam fora da crosta terrestre. O que são isso? Esses agentes externos são os que transformam o relevo e vão desgastando ele ao longo do tempo, ao longo dos anos. Por exemplo, agora, nesse instante, está chovendo lá fora, aqui na minha casa. Então, a chuva é um agente externo que vai desgastando a rocha. Quem já foi para Torres vai pensar, e quem não foi, o dia que for, vai observar. Torres é uma praia que tem na sua linha de areia muitas rochas que estão cheias de furinhos, bem pequenininhos. Aqueles furinhos são feitos pela chuva. Os asfaltos da nossa região acabam sendo danificados pela chuva. A gota vai batendo e vai desgastando. E isso é o que acontece com as formas de relevo, por estes agentes. Também nós temos o sol, que vai desgastando, tá? Se o nosso carro ficar a vida inteira exposto ao sol, ele vai desgastar a pintura. Isso acontece com o relevo também. O frio, o calor para as rochas acabam contraindo e expandindo as rochas, faz com que elas se fraturem e também vão transformando o relevo, ok? O vento, os rios, oceanos, geleiras, outras coisas que vocês têm aqui, os micro-organismos são importantes, porque a partir do momento que começa a acumular matéria orgânica nas rochas, eles habitam esse ambiente e eles também vão favorecer o desgaste delas, ok? Nós temos aqui outro termo importante na questão do relevo, que é o intemperismo. Intemperismo é um agente externo também, tá? Que isso que eu expliquei para vocês agora de desgaste das rochas leva a este nome aqui, intemperismo, tá? Então, tudo isso que eu já falei para vocês. Se quiserem, vocês podem pausar o vídeo para ler. Mas são as várias formas de desgastar as rochas. Vocês têm aqui também o intemperismo químico e físico, para saber diferenciar. Então, o químico é a ação da água sobre as rochas, que com o passar do tempo, os minerais presentes na água vai decompondo as rochas. Não, deleta. A água decompõe os minerais que estão presentes lá junto nas rochas, tá? E o físico, eles atuam junto, tá? E com a ação do tempo vão também transformando as rochas, principalmente nas questões climáticas. E aí a gente volta para a questão da temperatura dentro da questão climática, né? Que o frio e o calor é uma questão física porque é natural da natureza, tá? Não é da matéria física, é físico de natural. Eles acabam desgastando também. Aqui fala do transporte e sedimentação, que também é um processo que vai degradando, vai causando a erosão, tá? Isso aqui vale para a questão dos rios, por exemplo. Uma rocha que vocês encontrarem lá no rio, aquilo que a gente chama de pedra de rio, redondinha, bonitinha, lisinha. Como é que essa rocha ficou bonitinha, lisinha e redondinha? Através do transporte dela. Ela saiu de muito longe para chegar no formato liso e redondinho que a gente vê. Então, ela andou muito tempo dentro desse rio, sendo carregada, sendo tombada dentro do rio com as outras rochas, mais a areia passando por cima dela provocou esse efeito. Então,
transporte também acaba fazendo o processo de intemperismo, de desgaste das rochas e sedimentação também, tá? Sedimentar é quando fica parado num lugar, então tudo vai sendo removido e vai ficando parado em algum lugar. Aqui a gente tem uma imagem muito bonita desse processo de intemperismo, tá? Vejam que isso aqui é no Rio de Janeiro, na Ilha do Farol. Essas nervurinhas, esses, como é que eu posso dizer, vincos, essas marcas aqui, são provocadas pelo intemperismo, pela chuva principalmente. Mas isso em milhares de anos, tá? Não é de uma hora para outra. E aqui a gente tem a questão da sedimentação. Tá rachando, tá quebrando e tá acumulando aqui embaixo. Tá sedimentando aqui. Aqui nós temos também a questão do mar. O vai e vem das ondas também provoca o desgastamento dessa rocha aqui, que vai criando novas formas. Muito bem. E aí, só a fim de vocês saberem, então, eu já falei das principais formas de relevo que nós temos, tá? Que são as montanhas, vou desenhar aqui bem bonito, as planícies, os planaltos e as depressões, tá? Então, planaltos é muito diferente de montanha. As depressões são sempre partes mais baixas do seu entorno. E as planícies são áreas mais planas. Vale lembrar que na questão da depressão, tem a depressão relativa e absoluta. Porque nós temos aqui um nível do mar também, tá? Então, aqui é o mar. Se a depressão, ela está aqui em cima, vamos supor que essa parte aqui é mais baixa. Vou fazer ela aqui de novo para vocês. Se ela está aqui, ela já é mais baixa do que o seu entorno, mas ela está acima do nível do mar. Então, ela é relativa. Essa aqui tá mais baixa do nível do mar. Então, ela é absoluta, tá? Pode acontecer também. Mas para vocês, o que é importante vocês saberem? As 4 principais formas e saber diferenciar uma da outra. Saber o que é uma montanha, o que é um planalto, o que é uma planície, o que é uma depressão. Olhar para fora e conseguir enxergar tudo isso, ok? E aí, aqui nós temos a questão do relevo brasileiro, que nós temos uma classificação diferente do Aziz Absaber, tá? Ele classifica por outros nomes que eu vou mostrar no mapa para vocês. Aqui. Ele dá nome aos planaltos do Brasil e ele trabalha com planaltos e planícies, tá? Não fala muito das depressões. Então, ele chama de serra esse conjunto de planaltos aqui no leste e sudeste do Brasil. E aí, ele chama o planalto uruguaio sul-rio-grandense, o planalto meridional, a planície do Pantanal, a planície amazônica. Então, ele vai localizando de uma forma diferente. Ele tem um outro olhar para as formas de relevo. No outro videozinho que está junto aqui também com esse material, vocês vão ter a representação melhor dessa questão do Aziz. Mas, que nem eu disse, o que vocês precisam saber é conseguir diferenciar uma forma da outra. E é justamente isso que vocês vão fazer na atividade da maquete de vocês. É uma maquete pequena para representar as formas de relevo, ok? Vocês podem fazer com argila, podem fazer com jornal amassado. Eu só vou querer a representação dessas 4 principais formas de relevo. Tranquilo? Qualquer coisa, é só me chamar.